Olá, muito boa noite. Hoje, 20 de julho, pelo que diz o calendário, Dia do Amigo. Então celebre a data e siga conosco com as informações do dia. Governador Flávio Dino libera horários de funcionamento do comércio, reabertura de teatros e cinemas e a volta dos servidores da administração pública. Aulas da rede estadual retomam dia 2 de agosto em todo o Maranhão. São Luís segue fazendo adequações e pesquisas sobre a retomada das aulas presenciais na rede municipal. Instituições reguladoras e fiscalizadoras organizam seminário de combate à corrupção no Maranhão. E ainda, os destaques da política. Carlos Lupe, presidente do PDT, está no Maranhão para diálogo com Flávio Dino. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Nosso destaque de hoje são as novas avaliações sobre o quadro da situação da pandemia do coronavírus no Maranhão. A gestão estadual vem atualizando números, acompanhando os boletins informativos da Secretaria de Estado da Saúde, e houveram grandes mudanças que passam a valer em todo o estado até o dia 30 de julho. Entre algumas estão: retorno das aulas presenciais da rede estadual, cinemas e teatros com funcionamento normal, atividades nas igrejas também com liberação, mas vale destacar que está estritamente obrigado à utilização de máscaras e distanciamento social para a realização de qualquer evento público. Vejam que a partir das tendências, do estudo de tendências, ele projetou nessa linha rosa o que teria acontecido se não houvesse vacina no que se refere a óbitos por dia. Vejam que a tendência era de uma curva bastante acentuada para cima e um ápice de mortes, e não ocorreu. A linha azul é o que efetivamente ocorreu em razão da vacina. E vejam que, a partir da intensificação da vacinação, essa curva de óbitos por dia vai caindo. Nós avaliamos com a imunização, com 2 doses dos profissionais da educação, é que nós temos condições sanitárias de, mediante protocolos, no processo progressivo, fazermos a retomada das aulas em sistema híbrido, ou seja, presencial e não presencial, de acordo com as orientações do senhor secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a partir do dia 2 de agosto. E nós vamos, obviamente, acompanhando isto, frisando que é imprescindível no que se refere à rede estadual, também às redes particulares e municipais, o cumprimento de protocolos sanitários. A partir dessa premissa de protocolos sanitários setoriais, nós estamos avançando na flexibilização das atividades econômicas. Avançando como? Em primeiro lugar, liberação de cinemas e teatros, com protocolos sanitários, no que se refere, por exemplo, ao uso de máscaras. Eventos, nós estamos ampliando os eventos, não chegamos ainda a grandes eventos. Por quê? Porque grandes eventos concentram muita gente e, por isso, ampliam a possibilidade de contágio. Nós estamos ampliando um pouco para eventos em ambientes fechados com até 200 pessoas, com máscara e distanciamento, e eventos em ambientes abertos, uma praça, um parque, por exemplo, com até 400 pessoas, ambientes abertos e ventilados, até 400 pessoas com protocolos sanitários. Isso é vital de ser compreendido, não é um vale-tudo, porque se houver o vale-tudo, os indicadores vão voltar a subir e nós vamos ter que fazer restrições e nós não queremos isso. A administração pública estadual retorna à normalidade, salvo as pessoas, as mulheres gestantes. Essas permanecem com a deliberação de afastamento. Em relação às pessoas de grupo de risco, com vacina, como o decreto dispõe. Então, a administração pública estadual, os órgãos públicos, como Viva, como Detran e assim sucessivamente, retornam a 100% da capacidade de atendimento normal
assim como as igrejas também, que, mediante o entendimento que nós temos com as autoridades eclesiásticas, também podem funcionar. Aliás, nunca deixaram de funcionar no nosso estado, podem voltar a funcionar de modo pleno, porém, com máscara e com distanciamento social, como destaquei. Grupo de risco, vacinado, poderá retornar ao trabalho após 30 dias, como mencionei, exceto os gestantes. Comércio, indústrias, bares, restaurantes, shoppings, academias, supermercados podem voltar aos seus horários, que esteja previsto nas leis locais. Sobre a situação do ensino público da rede municipal de ensino de São Luís, a Secretaria de Educação segue com reformas nas escolas e adequações para uma possível retomada. Estação de lavagens das mãos estão sendo implantadas com apoio da Unicef na instalação de mais de 40 pias nas entradas das escolas para uso ao chegar e sair. Álcool em gel estarão disponíveis aos estudantes, professores, também servidores, e a obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento social. Hoje a CEMED encerrou a pesquisa sobre o retorno gradual e seguro das aulas presenciais. Os formulários estavam sendo disponibilizados pelos gestores das escolas. Nós vamos acompanhar nos próximos dias qual será a medida adotada pela rede. Bem, e agora vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A capital São Luís já vacinou mais de 830 mil pessoas, entre adultos e jovens. Mesmo assim, o Ministério Público encaminhou uma solicitação à Prefeitura e ao Governo do Estado para que se estabeleça uma força-tarefa de vacinação contra o coronavírus no bairro da Liberdade. A motivação é por conta de se tratar de uma área reconhecida como comunidade remanescente de Quilombo. Considerado um quilombo urbano desde 2019, o bairro da Liberdade pede uma atenção especial na campanha de vacinação contra a Covid. Segundo os moradores, a demanda de inclusão prioritária foi apresentada antes mesmo de iniciar a campanha. Agora, com a vacinação já avançando para a segunda dose, eles querem pelo menos um ponto de vacinação na área do Quilombo. Dentro desta tratativa, nós chegamos até a reunir com a Secretaria de Saúde e eles nos ouviram, mas do que foi combinado dentro da reunião que foi articulado, somente a única resposta que a gente tem é o silêncio e a negação de direito para 14 mil famílias que estão em situação extrema de vulnerabilidade social. O pedido dos moradores está baseado na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização, que inclui, entre outros, povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Os bairros da Liberdade, Camboa, Diamante, Fé em Deus, Sítio do Meio e seus 160 mil habitantes formam juntos o maior quilombo urbano da América Latina. Quem representa a comunidade alega que aqui existe muita gente em vulnerabilidade social. Cerca de 11 mil famílias, por exemplo, estão inscritas no CadÚnico. Muitos aqui não estão cadastrados nessa questão porque, de uma certa forma, a informação não chega até essas famílias, né? É um bairro grande de remanescentes, né? Que são quilombolas, de uma certa forma, também aqui é o maior quilombo da América Latina e é onde a gente necessita dessa visibilidade. Na semana passada, o Ministério Público do Maranhão encaminhou solicitação à Prefeitura de São Luís e ao Governo do Estado para que o quilombo seja atendido em suas necessidades. Nós intercedemos imediatamente, pedindo para que aquela população que é hipossuficiente tivesse o seu direito, a garantia de que fosse vacinada a contento. A Secretaria de Saúde do Estado disse em nota que ainda não foi notificada pelo Ministério Público. E apesar das articulações com órgãos de fiscalização, a representatividade dos moradores alega que até agora nenhuma resposta foi dada. No próximo bloco, vamos falar sobre política e a estreia do novo comentarista aqui no Jornal da Guará. É um instante só. Voltamos e temos como destaque a economia local. Uma pesquisa realizada pela FEComércio do Maranhão e a CNC, Confederação Nacional do Comércio, revelou que o número de famílias endividadas em São Luís obteve queda no mês de julho e vem apresentando baixa durante os últimos 4 meses. A queda no número de famílias endividadas em São Luís ocorre pelo 4º mês consecutivo.
mas ainda assim é alto, se comparado a outras capitais que têm endividamento médio de 70%. Por aqui, este número é de quase 85%. Segundo a Confederação do Comércio, somos mais de 260 mil famílias endividadas. No ranking de tipo de dívidas estão o cartão de crédito, carnês e cheque pré-datado. A redução no número de endividados pode refletir no poder de compra do consumidor, mesmo que isso leve um tempo razoável se considerarmos o período de pandemia. O que a pesquisa mostra é que as famílias recorreram menos ao crédito nesse mês de julho para financiar o seu consumo. É lógico que essa queda ainda é muito lenta, é muito gradativa. A gente, em março, alcançou o pico do nível de endividamento com 91% das famílias utilizando crédito para financiar o seu consumo, e nesses últimos 4 meses a gente vem reduzindo esses percentuais, esse nível de endividamento. Para o comerciante que está na ponta, o consumidor não quer novas dívidas agora, mas recuperar o crédito. Hoje nós estamos aqui no nosso estado, que é um estado que a população depende muito do funcionalismo público, aquela coisa toda. Então há uma tímida melhora quanto a essa questão do endividamento, uma pequena melhora. E isso não quer dizer que o dinheiro esteja sobrando, não é isso, é regularizar, o nome para poder voltar a comprar a prazo. Se ocorre queda nas dívidas, aumenta o volume de vendas. Uma pesquisa do Serasa diz que o comércio aumentou as vendas de janeiro a junho deste ano. Aqui na Rua Grande, maior centro comercial popular de São Luís, a movimentação de pessoas é sempre muito grande, o que não significa que sejam necessariamente consumidores. A pesquisa Serasa aponta que o comércio aumentou o número de vendas no primeiro semestre de 2021 em 10,1%. Mas para os comerciantes, esse aumento é sentido de maneira muito tímida. Basta entrar nas lojas para perceber isso. Falta clientes, sobram espaço e cadeiras vazias. Maio e junho já ajudou, então insere aí dentro desses 10% que a Serasa chegou a esse número, Então, isso atribui-se a maio e junho, que deu uma ajuda muito grande para nós, mas que também não está dentro daquilo que nós queremos. Nós estamos capengando ainda para voltar à normalidade do que era antes. O comércio corre contra o tempo para tentar recuperar as perdas de 2020, quando precisou fechar as portas por conta da pandemia. A expectativa é que o avanço da vacinação traga de volta a normalidade e os clientes também. Lógico, na proporção que for a população for vacinando, então vai melhorando, porque as pessoas saem de casa, voltam à normalidade, e com certeza o fluxo aumenta e o consumidor vem às lojas, com certeza. Hoje o Jornal da Guará vai dar seguimento a uma exploração, maior explicação de assuntos ligados aí à economia. Além das abordagens aprofundadas sobre o campo da política, hoje temos novidade no JG. Temos aqui a honra de apresentar aos nossos telespectadores o economista Wagner Matos. Muito boa noite, Wagner. Seja muito bem-vindo à nossa equipe, Jornal da Guará. Muito boa noite, Will. É uma grande satisfação. Beleza. E vamos aí iniciar os trabalhos já com essa pesquisa que foi apresentada nessa reportagem. Justamente, essa pesquisa deixou a gente até impressionado, Os números vêm caindo das pessoas que estavam endividadas. Isso requer que a retomada possa ser vista com bons olhos, a retomada do comércio, o aquecimento do comércio? Isso, essa pesquisa já está refletindo essa volta das atividades. O crescimento da vacinação, ela já está liberando e mostrando isso para as pessoas e principalmente para o comércio e para o serviço, para estar já ativando e já entrando esse dinheiro na economia local. Então a gente tem esse procedimento que está acontecendo aos poucos. Lógico que a população que ficou sem emprego, sem o seu faturamento, o seu salário, ainda vai ter uma demanda e o patamar para chegar no nível ainda precisa de um tempo maior. Mas a gente já tem alguns sinais que já apresentam uma grande melhora. Há uma grande expectativa, um grande anseio. A gente viu aqui um empresário falando nessa vontade de que tudo volte ao normal o quanto antes, mas essa volta antecipada, essa volta atropelada pode complicar a vida de um consumidor, na verdade. Isso, aquele consumidor que não conseguiu regularizar as suas contas e partir logo para fazer novos gastos,
sem esse controle, acaba, vamos dizer, atrapalhando o seu orçamento. Mas o conselho e a melhor maneira da gente fazer isso é ver tudo que você tem de dívida, tentar fazer uma negociação e adequar essa retomada da economia com esse novo faturamento que você vai fazer e equilibrar seus gastos, não voltar ao mesmo nível que estava até sanar sua dívida anterior. Viver hoje em dia é calcular dívidas, adequar o que você ganha com o que você gasta diariamente. Antigamente a gente fazia um planejamento mensal, hoje em dia está praticamente diário esse planejamento. Isso, porque a gente viveu essa situação extrema, que foi a pandemia que parou de vez a economia. E muitas das famílias elas foram afetadas não só com um membro que perdeu a sua fonte de renda, então foram vários membros ao mesmo tempo. Então isso deu um choque. Mas aí agora, com a retomada, a gente já tem uma movimentação mais tranquila e vai se adequando de acordo com o planejamento familiar e com a situação econômica que a gente pode estar percebendo no comércio local. Perfeito. Wagner Matos, nosso comentarista de economia, todos aqui em casa estão recebendo você de braços abertos e a gente vai trazer outras pontuações interessantes. Ele não vai falar só de gastos, não, a gente vai falar também de investimentos. Há quem possa fazer, sim, investimentos. A gente agradece a sua participação e a sua integração conosco. Muito obrigado, Hugo. Estamos à disposição. Boa noite. Boa noite. Bom, e um giro nos assuntos da política local e nacional. Hoje, o governador Flávio Dino recebeu no Palácio dos Leões, para um almoço, o atual presidente do PDT, Carlos Lupe, e também o senador Everton, além de Márcio Gerri, do PCdoB. Na foto aí, o presidente do partido mencionou que a visita foi para discutir o futuro do Maranhão e do Brasil. Já nos bastidores, a informação que circula que a visita seria para pedir o apoio do governador Flávio Dino à candidatura de Everton ao governo do estado. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho, com as últimas informações do Jornal da Guará. Um instante só. Voltamos e o assunto agora, férias. Olha só a informação sobre uma pesquisa sobre a mudança no perfil do turista que visita São Luís. No mês de junho, foi observado que 58% dos turistas vieram das regiões Sul e Sudeste, seguido de 25% vindos da região Nordeste, que regularmente envia a maior quantidade de turistas para São Luís. Os dados são baseados nas pesquisas do Observatório de Turismo da cidade. De acordo com os dados, o gasto médio diário informado pelos entrevistados foi acima de R$ 200 durante a estadia em São Luís. 75% dos entrevistados ficaram em meios de hospedagem, 15% em casa de parentes e 11% em apartamentos e casas alugadas. É de estado de São Paulo, a maioria dos turistas que visitaram São Luís. A pausa no setor também reacende aí a lâmpada para novos investimentos e também novas prestações de serviço aqui na capital. Enquanto o turismo internacional ainda segue fechado, mas já com aviso de abertura dos consulados e visitações, São Luís, claro, pode ser a bola da vez neste cenário nacional. Bom, e já que falamos em férias, muitos visitantes que vêm da região Sul e Sudeste querem mesmo diversão nas praias da ilha. Portanto, vale sempre o alerta e cuidado com as crianças, principalmente. A flexibilização cada vez maior e o sol forte são um chamativo e tanto para aproveitar as férias como elas devem ser. Com descanso, relaxamento e praia. Sol e mar sempre são a combinação perfeita para esse período, que na orla maranhense é favorável, já que temos menos chuvas nessa época do ano. Mas a diversão só é completa quando feita em segurança. Isso inclui as entradas no mar para banho. Com crianças, então, a atenção é redobrada. Elas são mais suscetíveis de acidentes no mar. Exatamente. Nós temos observado que, depois da pandemia, as pessoas têm procurado muito as praias, especialmente nesse período de julho, né? A movimentação é notável, a movimentação das crianças, os pais trazendo as crianças aí para aproveitar um pouco esse ambiente de praia, que é um ambiente aberto, um ambiente que oferece, teoricamente, uma segurança maior, por ser um ambiente bem maior, né? Então, nós temos observado essa movimentação
de crianças, de banhistas nas praias. Estamos intensificando essa atividade preventiva para dar maior segurança aos banhistas. Desde o início do ano, o Batalhão de Bombeiros Marítimo realiza a Operação Praia Segura, que será renovada agora, por conta do período de férias. E tem porquê a preocupação. O número de afogamentos em 2021 já é maior que no ano passado. De aproximadamente 30 resgates feitos este ano, 9 foram de algum tipo de afogamento e 4 terminaram com vítimas fatais. Em 2020, foram 15 afogamentos e também 4 vítimas fatais. Para conscientizar, os guarda-vidas fazem abordagens aos banhistas. Já foram mais de 8.000 neste ano. Entre as orientações, a observância quanto ao limite de entrada no mar. Isso, além da orientação de não utilizar álcool, né, os pais não utilizarem álcool, porque acabam ficando mais suscetíveis aos perigos do mar. A profundidade segura, nós sempre lembramos daquela frase, água no umbigo, sinal de perigo. Resguardar essa altura é importante porque as pessoas acabam ficando também mais expostas às correntes marítimas que são fortes aqui em nosso litoral. Bom, todo cuidado é pouco com as crianças e também com os adultos. A gente vai ficando por aqui. Para você, uma excelente noite. Amanhã tem mais JG. Tchau.